Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais uma edição do GeoPizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Eu sou o Rodrigo Zotz. Meu nome é Alexander. Hoje nós vamos falar Uma pizza antiga, uma pizza medieval. Hoje nós vamos jogar luz sobre aquela que é considerada ainda por muitos a Idade das Trevas. Hoje a gente vai pôr light nessa Idade das Trevas. Ficou tão boa essa introdução que eu acho que a gente pode encerrar por aqui, não sei se a gente falar alguma merda. Adeus! Tchau! Tchau, terminou o episódio. Não, mas falando sério. O Zóio sugeriu esse assunto, eu pensei, estou fudido porque eu vou ter que ler uns 30 livros. Ao mesmo tempo, em 2 semanas. Em 2 semanas. Esse é um tema que já me interessou outras vezes, por causa que tem um episódio muito bom do SciCast sobre a Revolução Industrial na Idade Média, e que isso não é um eufemismo, não é um exagero. E pelo fato de que a gente sermos ignorante no colégio público Brazuca, os professores não ensinam a nós que a Idade Média não é a Idade das Trevas, é cheia de coisas fodas, cheia de tudo que a gente usa hoje em dia. A Idade das Trevas, como ela é atribuída, é uma concepção que foi criada ao longo dos séculos por pessoas que tentavam criar um clima ficcional da época. Eram pessoas no século XVIII falando, hoje o mundo é bom. Naquela época que era ruim. Naquela época que era ruim. O fato de tu utilizar o termo renascença, de certa forma, é tu tratar mal a Idade Média. A cultura estava renascendo é uma coisa incorreta, porque tinha um monte de coisa rolando há muito tempo e que só continuou. Vamos primeiro nos localizar na linha do tempo para saber onde na história começa a Idade Média, Zotis? A Idade Média começa exatamente em 476 depois de Cristo. A Idade Média começa com o final do Império Romano. O Império Romano já havia se desintegrando por motivos econômicos, por motivos políticos e militares. Estava sendo invadida por diversos povos, os famosos povos bárbaros, que é uma forma de você chamar 1345 povos de um nome só, e que não falam a sua língua, muito conveniente. Para eles, qualquer língua que não fosse a latina era bar. E eles chamavam eles de os bárbaros, aqueles que falam bar. E é a mesma coisa que eu chamasse um chinês de Xing Ling, porque eles falam. A Idade Média começou em 476 e terminou no ano 1453, a data em que Constantinopla caiu. Constantinopla foi tomada pelo Império Otomano. Constantinopla era a capital do Império Bizantino, a Roma do Oriente. A Roma do Oriente. Só que ela foi tomada pelo Império Otomano, iniciando assim uma época de conquista árabe, digamos assim, da região da Constantinopla. Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. Só uma coisa que eu acho interessante a gente se localizar no tempo. A Idade Moderna aconteceu de 1453... queda de Constantinopla, até 1789, época do início da Revolução Francesa. E hoje, eu e você, meu querido, estamos na Idade Contemporânea, que é de 1789, Revolução Francesa, até hoje, que não acabou ainda. A Idade Moderna foi curtinha, né? 5, 6... verdade, 200 e... Foi pouquinho tempo, né? Não chegou nem a 300 anos pra uma Idade Média que durou, muito tempo. Muito tempo. 1000 anos, na real. 1000 anos. Compara com a Antiguidade, que a Antiguidade é tudo pra trás. Que corresponde ao fim do Império Romano. Corresponde ao que foi chamado de Idade Média. Aqueles 1000 anos entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente. Exatamente. É o que a gente estabeleceu como Idade Média. Idade Média. Já de cara a gente pode ver assim, um dos impérios mais fortes da humanidade, da história, acabou. Pra quem era romano, era o equivalente ao cenário do Fallout. Aconteceu um apocalipse e a civilização acabou. Pessoas sendo atacadas por povos estrangeiros,
você tem a economia de várias cidades romanas se deteriorando. Quando Roma teve a última grande invasão, ela já tinha sofrido outras invasões, outros saques de povos do norte. Era uma coisa que já estava rolando há um bom tempo. Não foi tipo... acabou. Sim, tipo, o Aurelius Fapicius estava ali, aí bateu meia-noite, bateram os bárbaros na porta dele, então começou a Idade Média. Acabou, quebrou o vitral. Não foi assim, tipo, a clepsidra dele bateu meia-noite e começou a Idade Média. Não, foi um processo gradual. A Idade Média, a idade entre dois períodos melhores, por assim dizer, na visão preconceituosa, né? Vários povos invadindo, não quer dizer que eles destruíram tudo e, não sei, criaram um estacionamento por cima e é isso aí. Agora vão todo mundo viver em feudos. Esses povos trouxeram sua cultura. Esses povos bárbaros foram diversos povos que conquistaram e habitaram a França, a Itália, Portugal, Espanha. Vários deles trouxeram suas culturas e suas inovações e suas invenções que ao longo do tempo iria somar em toda a cultura e tecnologia da época medieval. Já de cara, uma invenção que eles trouxeram e que foi muito benéfica, principalmente para quem andava a cavalo, é as calças. Imagina teu cu roçando naquela toga nojenta. E aí vem um bárbaro e fala, cara, calças torna mais prático você cavalgar um cavalo. Então os caras não eram tão bárbaros assim, eles tinham umas paradas muito top. A partir do século IV já se formaram reinos independentes, entre eles os vândalos no norte da África, os ostrogodos na Península Itálica, anglo-saxões na Britânia, que é a atual Inglaterra, os visigodos na Península Ibérica, Espanha e Portugal, e os francos na atual França. Os francos mais tarde construíram um reino que seria o mais poderoso da Europa Ocidental. A gente pode dividir a Idade Média entre dois tópicos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. É um termo decrescente, que nem Alto Egito e Baixo Egito. O Alto Egito vem embaixo e o Baixo Egito vem em cima. Então a Idade Média é a mesma coisa. A Alta Idade Média começa antes da Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é exatamente aquele período que a gente aprendeu na aula de história, que a gente sabia que a gente tinha que decorar uma coisa pra passar na prova. Feudalismo. É isso. Os caras estavam ali em Burgos e eles plantavam e ganhavam dinheiro, é isso aí. É aquela cena do Monty Python e o Holy Grail, os caras colhendo sujeira e tipo, tragam seus mortos, e todo mundo na sujeira, sujo de barro, fedendo. De fato, a população se voltou mais pro meio rural, porque os grandes centros urbanos eles estavam decaindo. E fazia muito mais sentido tu trabalhar por um senhor feudal, que lá tu poderia construir tua vida, embora pacato. Era o que foi feito durante muitos séculos. E a Baixa Idade Média foi exatamente o contrário disso. Foi o momento em que o feudalismo começou a decair por vários motivos que a gente vai tratar aqui. Rotas comerciais de bens, de produtos, começaram a criar cidades em volta dessas rotas comerciais. Onde os comerciantes faziam as suas pausas de viagem entre dois lugares, começaram a se formar cidades. Então não faz sentido tu ficar ali arando gado, pedindo permissão pra fazer tudo pro dono do feudo, quando tu pode ir pra um polo cultural e urbano muito mais interessante. Onde tu pode ter mais oportunidades. O que acontece era um micro êxodo rural. Tipo, a galera saindo do interior e indo pra cidade porque na cidade tinha mais oportunidades. De fato, a gente tem vários acontecimentos que, se a gente olhar de longe, a Idade Média parece uma coisa bem complicada. Por exemplo, a primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II para libertar Jerusalém em 1095. E essa foi a primeira das várias cruzadas. As cruzadas foram campanhas militares que, embora falando muito brevemente aqui, foram libertar Jerusalém. E eles conseguiram, na primeira cruzada eles conseguiram captar Jerusalém. Só que nas outras foi mais uma tentativa de defender, foram batalhas muito árduas, que isso contribuiu para a visão militarizada e perigosa que a Idade Média teve. Muitos dos cavaleiros cruzados, quando eles viajavam, eles iam tocando puteiro. Tem essa. Porque às vezes eles sacavam uma cidade só de sacanagem. Tipo, tem grana ali. E como a gente tá com essa tropa... Imagina tu tá viajando por uma terra alienígena. E aí tu tem um exército super poderoso contigo. Bora lá roubar tudo que tem naquela cidade? Bora. Então, tu tem vários casos onde cidades foram completamente destruídas pelos Cavaleiros Cruzados a caminho de Jerusalém. Eles tudo. Davam uma paradinha naquela cidade e roubavam tudo. Tá, eu acho interessante a gente já entrar em vários... Assim, gente, a Idade Média foi a época de grandes invenções e vários conceitos que a gente tem dela tá errado.
E eu acho interessante a gente já falar desses conceitos enquanto a gente aborda esses assuntos. E esse é um deles. Cavaleiros medievais, meu filho, não era uma pessoa devota a Deus 100% religioso. Em qualquer profissão tu tem gente escrota e gente que leva a sério. Assim como tu tinha cavaleiros cruzados que estavam de fato em busca de uma salvação ou de resgatar a cidade que era a origem da cristandade, tu tinha também gente que tava ali, ó, tocando puteiro. Essa é uma viagem de pilhagem. Existiram muitos genocídios praticados pelos cavaleiros templários na ida e na volta dessas cruzadas. Gente, se hoje tu encontra milhares de abusos de autoridade de soldados americanos, europeus, missões de paz da ONU. Não é nem um pouco raro abuso infantil de crianças no Oriente Médio com câmeras, com smartphones. Tu acha que um cara vindo da Europa até Jerusalém, o que vai dar ali uns 2, 3 mil quilômetros, pouco mais talvez, que o mundo é alienígena pra eles? Tu acha que ele não vai ter algum abuso de autoridade? E outra, abuso de autoridade nessa época, o que é isso, tá ligado? Então essa visão que a gente teve, que foi muito incorporada por escritores, pintores, renascentistas, que disseram que a vida medieval era uma coisa terrível e que os cavaleiros protegiam, eram tipo polos de heroísmo, foi uma coisa que foi moldada ao longo dos séculos, uma coisa ficcional. Em toda profissão tu tem gente escrota e tu tem gente que trabalha sério. E numa época em que as pessoas tendem a ser mais escrotas do que sérias, eu acho que isso já diz muita coisa. Não digo que as pessoas tinham mais tendência a ser mais escrotas do que sérias, mas numa época onde era mais fácil tu cometer um crime e sair sem ser punido. O que era um crime, além do mais? Quando tu tá levando cristandade pra um outro continente, eles são infiéis. Tudo é justificável por causa que tu tá levando a palavra de Deus pros infiéis. Exatamente. Sabe qual é a mais escrota das cruzadas? Tu já ouviu falar da Cruzada das Crianças? Um evento muito maluco que aconteceu foi que eles começaram a mandar crianças pra Jerusalém. E se formou uma tropa de crianças de, sei lá, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos de idade. E é o que é chamada de a Cruzada das Crianças. Milhares de crianças indo da Europa para Jerusalém. Só que essas crianças sem nenhuma supervisão. Um passeio do colégio em Jerusalém, indo a pé. Pariu. E várias dessas crianças, obviamente, foram roubadas, mortas, escravizadas pelo caminho. Quase nenhuma chegou lá. Mas por que eles mandaram as crianças? Por quê? Porque eles acreditavam que Deus não ia permitir que os inocentes fossem feridos. Não é possível que alguém sinceramente acreditou nisso. Não me interessa que época seja. Mas aconteceu, né, cara? Aconteceu. O que eu vou te falar? O culpado disso é os retardados que idealizaram essa merda naquela época. Nessa época, e principalmente a região do Oriente Médio, é conhecida por ser o oposto da Europa. Era lá que era atribuído o polo de inovação científica, e era lá que era atribuído a luz, a ciência, em vez da Europa. Depois que parece que a coisa se inverteu, vários desses povos que foram habitar depois a Europa trouxeram com eles suas invenções e sua cultura. Então aquilo que eu falei de povos bárbaros invadindo Roma não foi algo ruim. Eles trouxeram muita coisa com ele. Uma das características muito interessantes foram os mouros. Os mouros habitavam o norte da África, mais especificamente a Argélia. Os mouros acabaram invadindo a Península Ibérica, que corresponde a Portugal e a Espanha, no século VIII. E eles ficaram até o meio... 1492. 1400, cara, é tempo. Quando começou a Espanha, né? Quando ela foi fundada pelos reis que financiaram a viagem do Cristóvão Colombo, eles foram quem expulsaram os últimos mouros da Espanha. Sim, que é na mesma data que ele sai de lá. Sim. Exatamente o mesmo ano. A arquitetura, a música ibérica é muito parecida com a árabe. Palácios, castelos, igrejas e o flamenco. O violaro, as conchinhas
é muito parecida com as músicas árabes, e isso veio da própria Península Ibérica. Curiosidade, Almeida é o nome mais famoso em Portugal, é o sobrenome mais conhecido, e Almeida é um sobrenome árabe. Ah! E Almeida é um dos meus sobrenomes. Ele significa Al-Mahrid, quer dizer... O Al é bem árabe. Al-Mahrid quer dizer povos das montanhas, que montanhas eram essas? Boa sorte descobrindo isso, porque, né? Egito e Argélia são cheios de montanhas nos desertos, mas grande parte das palavras portuguesas que começam com al são árabes. Algodão. Claro, né, que várias pessoas que foram nascendo depois na Península Ibérica levaram Almeida com elas, não sendo necessariamente descendentes de mouros. Eles ficaram tanto tempo lá que eu acho que deu tempo de fazer um monte de filho. Com os espanhóis e com os portugueses. Já diversificou toda a linhagem. É importante a gente falar que os mouros ficaram por lá e não é que eles, chutaram os espanhóis. O governo era mouro, mas tinha um monte de espanhol na rua andando ali de boa. Tinha judeus, Era multicultural a parada, entendeu? Não era os mouros tomaram conta e chutaram os espanhóis. Não, o governo era mouro, mas seu Coimbra, que mora ali fazendo pão na padaria dele... Os mouros tomaram conta e continuam fazendo pão. Continuam fazendo pão igual. Porque, às vezes, pro cidadão comum, não muda muito, entendeu? E olha só que interessante, muitos dos textos científicos que foram traduzidos para grego e pro latim veio dos mouros. Eles traduziram do árabe para as línguas europeias. Então, muito do que se difundiu, muito do conhecimento que foi atribuído da Europa, não era da Europa. E aí tu pensa, os árabes, eles pegaram esse conhecimento grego e romano... Só que não ficou parado, eles não só traduziram os textos, eles avançaram essas tecnologias, eles melhoraram o que eles aprenderam. E posteriormente, como eles trouxeram de volta para a Europa, trouxeram para a Espanha, todo esse conhecimento melhorado, aperfeiçoado, adivinha quem também absorveu esse conhecimento? Os governos da Espanha e de Portugal. Óbvio. Adivinha quem começou as viagens pelo mar, utilizando conhecimento fornecido pelos mouros. Claro, não chegou os mouros assim, toma aí uma latinha de conhecimento pra você. Mas navio só que os mouros, os árabes, eles tinham bibliotecas gigantescas. E claro, tu tinha um governo ali instalado, tu tinha a mesquita, tu tinha a biblioteca, tu tinha os banhos, tu tinha o palácio do governo. E como eu te falei, não era só árabes que moravam lá na Espanha, eram espanhóis também. Eram espanhóis cristãos, espanhóis judeus, espanhóis de outras regiões. Isso é e a galera foi aprendendo e absorvendo aquele conhecimento. Isso é interessante falar, que quem era negro, gay, sei lá, diferente de outra etnia, era completamente dizimado na Idade Média. Mas a gente tem que entender que primeiro... Era dizimado quando... acontecia umas tretas. Alguma merda. Por exemplo, os judeus, eles sofreram pra caralho. Sim. Foram acusados de envenenar os poços d'água durante a peste negra. E eles foram caçados. Durante a Inquisição Espanhola, os judeus também foram caçados. Então, e não preciso dizer que ser gay nunca foi bem visto em lugar nenhum, né? Sim, mas eu quero dizer que a nossa concepção de nação e de país é uma concepção recente demais, gente. A concepção de século XIX, XX. Naquela época eles tinham reinados, ducados, onde fronteiras não tinha porra nenhuma. Você atravessava a pé. Claro que existia um tipo de controle, mas na boa. Se existem fronteiras desprotegidas, tu acha que em 1200, 1300 vai ter um soldadinho a cada metro da fronteira? Ah, não. Por exemplo, se eu quisesse mudar de nome e mudar de país, era assim, fácil. Abandonar completamente a vida que eu tenho aqui na França e viajar pra Itália e me tornar uma outra pessoa. Uma das coisas que eu até cheguei a citar brevemente no nosso podcast de profissões extintas... Nosso podcast de profissões extintas /ratos /relógios. Eu queria só fazer um adendo que os relógios, antes da invenção dos relógios mecânicos, que, surpresa, relógios mecânicos foram inventados na época medieval. Antes você usava ampulhetas, você utilizava clepsidras. Clepsidras eram um tipo de relógio, né, movido por água. Então, quem escutou o podcast anterior já sabe. Já sabe, mas pra quem não sabe, clepsidra era um relógio que era um recipiente em que ele ia enchendo de água. E esse recipiente você escolhia se você tinha um recipiente de 1 minuto,
30 minutos, 1 hora, era usado para registrar o tempo em qualquer lugar que você possa imaginar. Cozinhas, bordéis, fóruns. Tu tinha um recipiente de água com buraco, aí tu dizia, leva 1 hora pra a água sair do buraco. Aí tu marcava. Quando a água terminar de sair do buraco e esvaziar o pote, fechou 1 hora. Era uma ampulheta, só que com água. E as principais clepsidras foram inventadas no Oriente Médio e foram levadas para a Europa já na época medieval, que se aperfeiçoaram para se tornar relógios mecânicos. Mas aí que tá, os relógios mecânicos já começaram a ser feitos pelos árabes. Tu já tinha coisas muito complexas. Os árabes já usavam pra caralho roda dentada, engrenagens, então tipo... Sim. Contrapesos para poder fazer relógios e outros tipos de equipamentos. Por exemplo, o primeiro computador que foi utilizado para fazer navegação, o astrolábio, ele foi inventado pelos árabes. Ele foi fundamental para os portugueses e espanhóis fazerem as viagens deles. Sim, foi uma das primeiras formas de tu conseguir te localizar. Sim, porque de uma forma que não existia. Era um aparelho que tu cruzava os dados da posição do Sol e de constelações. E assim tu conseguia te localizar onde tu estava em um mapa. Era um computador. Google Maps. Tu computava informação para poder saber onde é que tu estava no mapa. Sim. O leme inventado na Idade Média é o que consegue fazer com que o barco dobre e se mova lá para um lado de um outro. Os navios movidos à força do vento já existiam, desde o Egito Antigo, ou até mais antigo ainda. Mas somado ao astrolábio, somado ao leme, somado à quilha, equipamentos de navegação permitiram que tu ficasse muito mais tempo dentro de um navio e técnicas também que tu conservava o alimento melhor ainda. Isso permitiu grandes expedições e viagens pelo mar. China! Então, China. Bota aqui o Trump agora. I mean, I love China. How can you not love China? I love China. Let's say China. 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 I have to have my China. I have people that I know in China. E aqui no Ocidente a gente aprende muito pouco sobre a Idade Medieval, sobre a Era Medieval na China. E eu acho isso um crime, porque a China fez coisa pra caralho. Mais de 2000 anos antes de Cristo, os vários governos chineses, não era um governo chinês, né? Eram vários reinos pequenos que ocupavam aquele lugar. 500 reinos? Não, mas eram vários. Eram vários reinos. Uma das épocas mais conhecidas da China foi a época do The Three Kingdoms, os 3 reinos da China. Que depois virou 2, que depois virou 1. Que depois virou, graças a Deus. Mas sim. E os governos chineses já financiavam pesquisa científica. Isso, como eu te falei, 2000 anos antes de Cristo. Para ter uma ideia, eles registraram acontecimentos como supernovas. Mentira. Sim. China? Sim. Em 2000? Não 2000 antes de Cristo, mas nesse período, desde 2000 antes de Cristo, eles faziam registros de supernovas. Supernovas? Mas tu sabe como sorry, how? Vou te explicar. Como me explica agora? Como é que tu sabe que uma supernova aconteceu? Porque quando uma estrela explode e gera uma supernova, o brilho dela é igual a de todas as estrelas de uma galáxia brilhando ao mesmo tempo. Então, se tu ficar olhando pra uma estrela e ela sumir, é uma supernova? Não, durante alguns dias não teve noite. Mentira. Não é mentira, procura na internet. No meu podcast. Não, e aí eu vou Fake news no meu podcast. You are fake news. Sabe como é que os caras descobriram que era uma supernova? Porque os cientistas apontaram o telescópio para a região do céu que os chineses disseram, ali tinha uma luz muito forte brilhando e não deixava a noite virar noite. Os caras encontraram os restos de uma estrela. Tá, mas não era noite at all. Cara, é uma estrela explodindo, brilha pra caralho. Mentira, eu vou pesquisar isso agora. Tu duvida de mim? Eu vou ter que colar agora. Eu um cara que desde criança sou fascinado pelos assuntos astronômicos. Pela China? Enfim,
E eles calcularam a duração precisa do ano e o movimento de estrelas e planetas. Caralho, é verdade, que filha da puta. Sim, eles registraram o que eles viram. Eles não previram, eles registraram o que eles viram. E depois foi comprovado. Não acredito que é essa. Tem a foto dela. Ela é mega famosa. Sim. Não acredito. Meu Deus, ela explodiu naquela época. Sim. Holy shit. Claro, ela não explodiu naquela época. A luz da explosão dela chegou na Terra naquela época. Né? A SN 1054, ou a supernova do Caranguejo, foi uma supernova vista na Terra a partir de 4 de julho de 1054. Ela foi observada pelos astrônomos chineses e árabes, enquanto esteve brilhando o suficiente para ser vista à luz do dia, por 23 dias e foi visível à noite, meu Deus, por 653 dias. Ela foi provavelmente uma supernova do tipo 2. Bem, não tem nada demais, eles só anotaram no livrinho deles ali, ó, aconteceu essa parada aqui. Vamos ver o que é. E aí descobriram... Um dia alguém descobriu o que era. Foram detectados raios-x da supernova em abril de 1963 ainda, que levou à confirmação do objeto. Que fudido. E olha só, chineses e árabes. Not a single word from Europeans. A dinastia Han, ela foi a dinastia imperial chinesa que instituiu, enfim, a gente conhece como a Universidade Imperial. Para que servia a Universidade Imperial? O objetivo dela era fazer testes, tipo um Enem. Para que esse teste? Para poder selecionar as pessoas mais capazes dentro da população para poder servirem como servidores públicos. Então tu já tinha concurso público na China medieval. Isso servia para garantir que o Estado tivesse coletores de impostos, engenheiros, técnicos agrícolas e militares especializados. E também era muito bom para quem passava no concurso por causa que tu mudava de classe social. Tu deixava de ser um pobre fudido e tu fazia parte da classe burocrática. Qual é o nome dessa classe burocrática, Zotis? Classe burocrática? Chinesa. Chinesa? Os mandarins. Porque a língua que eles falavam era o mandarim. Ainda não é? Sei lá, não sou chinês. Tá bom, mas tu sabe da supernova. Mas não só de astronomia vivem os chineses. Também eles vivem de... Arroz. Arroz pra caralho. É sério? Muito arroz. Eu chutei. Então, a dinastia Song, ela era dividida, ela era... Tu tinha a dinastia Song do norte e a dinastia Song do sul. Ela tinha 2 reinos. Dominou a China, as duas Chinas, né? De 900 a 1300 depois de Cristo. E ela foi responsável por, através da administração deles, estimular o aumento da produção de arroz no rio Yangtze, ali pelo 8º século. Yangtze. E por volta de 1200, eles introduzem na agricultura variedades de arroz que crescem mais rápido e com menos água, dando mais colheita durante o ano, maior número de colheitas durante o ano. Eles também introduziram um maquinário para tornar industrial a produção de arroz. O que aconteceu com tanto arroz sendo produzido? Isso fez com que aumentasse a população, aumentou o comércio e em um século a urbanização explodiu e 20% da população já vivia em cidades. Uma mudança que aconteceu em apenas 100 anos. E a população pula de 50 milhões para 150. Isso ali, se eu não me engano, de 1.200 para 1.300. Imagina, de 50 milhões para 150 milhões de pessoas. No país inteiro. No país inteiro. Já é muita gente. É gente pra caralho. Porra. É gente pra caralho. E levando em conta que, tipo, tu tem um nível, como eu te falei, 20% da população vivendo em área urbana. Isso é uma coisa que a Europa só ia ver muito depois. Sim. E é interessante ver que a China sempre foi um dos polos de muita gente. Isso principalmente porque ela sempre foi muito favorável à produção de arroz. Não é meme, não é à toa, mas ela foi beneficiada pelos 3 rios delas, que são os 3 rios básicos da civilização dela. O Rio Azul, o Rio Amarelo e o Rio das Pérolas. E o que você planta em rios? Arroz. That's right. Mas porém, Zotis, não basta você ter muitos rios. Você tem que saber administrar esses rios. Com certeza. E aí o que os caras fizeram? Os caras construíram, na Idade Média, na China, um canal de
11 mil milhas de comprimento. Eles construíram um rio. Eles cavucaram um rio. Caraca. Pra quê? Pra poder fazer transporte de cargas. Entre Porque não mil e adianta tu só plantar o arroz, tu tem que levar esse arroz até as pessoas para elas comerem. Tu tem que alimentar as áreas urbanas que ficam na beira dos rios. Sim. E aí esse canal vai de Beijing, no norte da China, até Pequim. Hangzhou, no sul. Hangzhou. Isso era para transporte de carga e transporte de arroz. E vários anos depois, sei lá, 200, 300 anos depois, eles foram reformar esse canal. E para ajudar a manter o canal sólido, né? Porque esse canal era terra aberta, né? Eles plantaram, adivinha quantas árvores na beirada do rio? Meu Deus, não sei. Chuta. 1000, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. É um canal de 11 mil milhas de comprimento. Quantas árvores tu planta na beirada? O que é uma milha? Uma milha é quantos quilômetros? Eu não sei. Porra, aí tu quer demais, né? Chuta, Eu vou Zotes. chutar árvore em milhas também, então. Não, chuta quantas árvores eles plantaram. 30 mil. 547 mil. Mais? Vai. Mais? Sim, eles plantaram ao longo, na beirada do canal. Não é possível ter mais de Era 5 milhões de árvores. Mentira. Os caras botaram todos os habitantes pra plantar árvore, né, cara? Só... Mas aí é que tá, tu tinha uma coisa que acontecia na China nessa época, era um dos motivos pelos quais tu ia querer virar um mandarim é tu te livrar do serviço obrigatório. Porque ali também rolava meio que um feudalismo, mas era um feudalismo soft. Onde, por exemplo, um feudalismo soft. De leve. Assim como tu tem, sei lá, serviço militar obrigatório, tu tinha o serviço pro Estado obrigatório. Tu Sim. tinha uma cota de trabalho que tu tinha que fazer pro Estado. Sim. Então imagina, só uma cota de trabalho de 150 milhões de pessoas. Eles plantaram 1 bilhão de Isso é árvores. impossível. 150 milhões de pessoas pra... 0, 24, 5, 6. Pera aí. Caralho. 6, 0, 36, 7. 7. Cara, eles 0, construíram 37. a muralha da China. Eles construíram um muro em volta da China na Idade Média. Cada pessoa... Plantar árvore é barbada. Eles teriam que plantar 7 árvores cada pessoa. Não é muito, na real. Não é muito. 750. É, sem minha cabeça. 6 árvores e Imagina que tu é um funcionário público que tem que plantar 500 árvores por dia. menos, né? E imagina que isso é durante o reinado de um rei, que vai durar, sei lá, 40, 50, 60 anos. Sim. É só jogar sementinha ali e passa. E é na beira de um rio, tá ligado? Numa região que não é tão difícil de plantar, porque eles plantavam fruta pra caralho. E assim, ó, gente, Sacanagem. agora eu vou dar uma Falei, de pastor metralhador. Desmatamento não existe na China. Não, se eles não quiserem. Então, Zotes, Oi. eu te pergunto, Me pergunte. tu tendo um governo que financia a ciência, Certo. a tecnologia e desenvolvimento de Comunista. tudo o que é necessário para a sociedade organizada, tanto no campo quanto nas áreas urbanas, Balbúrdia. se mantenha funcionando, para que as engrenagens, a máquina da sociedade continue funcionando full power. Yes. Sendo que tu tem muitos milhões de pessoas no mesmo lugar, ao mesmo tempo, Tem muito arroz. comendo, consumindo, produzindo. Yes. Tu precisa inventar uma série de equipamentos para poder manter essa sociedade, que é basicamente uma sociedade industrial no meio da Idade Média. Então, o que a China inventou no período medieval? Vamos lá. Produção de seda, monitores de terremotos, Monitores de terremotos. pólvora, a laca. Sabe o que é laca? A laca. A laca é um plástico que ele é uma resina que tu tira de inseto. Uau. Porcelana, eles inventaram Essa é famosa. eles inventaram a besta. Eles inventaram O diabo. a roda, a besta, seu entendi, filho da cara. puta. Entendi. Sabe por que a besta foi chamada de besta? Por quê? Não sei. Tô brincando, eu sei sim. Por que, seu filho da puta? Porque, imagina só, tu é um arqueiro, tu vive a tua vida sendo um arqueiro foda, tu é o Legolas, tá ligado? E tu tem que aprender porque é difícil e tu tem que E fazer a aí, manutenção tu é o daquilo. gavião arqueiro, e aí simplesmente vem um cara com um bagulho que tira automaticamente uma flecha. E qualquer Zé Ninguém pode atirar flecha com aquilo. Exatamente. E aí, principalmente a igreja católica, Europa, né? Europa thinks... A Europa começou a dizer, isso aí é coisa do diabo, isso aí é coisa da besta, do capeta. Eu E sou tentaram proibir a besta em vários lugares da Europa. Mas é claro que é óbvio, praticidade deu mais certo. Enfim, voltando às invenções chinesas. Eles inventaram aquela rodinha que tu usa na vara de pesca. Ah, eles pescam pra caralho. Óbvio que eles tinham que inventar uma maneira prática de pescar. Alguém sempre viu uma foto de um vietnamita pescando.
É tipo... Aí é um vietnamita, não é um chinês. Tá, mas... São vizinhos. É, mesma coisa. Mesma coisa. Tá, eu sei disso. Ó o racismo aqui, gente. Eu não, eu sou globalista. Pra mim, todos somos parte de uma cadeia global, entendeu? Enfim, voltando. Invenções chinesas. Eles inventaram também o dinheiro em papel, Essa o compasso. A impressora não foi o Gutenberg, foram os chineses. Sim. Eles inventaram foguetes. Eles inventaram... Missões tripuladas já. Calma. Eles inventaram Fireworks. a granada de mão. Eles inventaram a bala de canhão. Eles inventaram, obviamente, o canhão. Eles inventaram a panela que cozinha a vapor. Eles inventaram a esfera celestial. Oi? A esfera celestial é um mapa das estrelas em forma de um globo terrestre. Eu tô ligado nisso. Imagina que não é o globo mostrando a superfície da Terra, E as mas é o estrelas. globo mostrando o que eles pensavam que era o firmamento. Sim. Só que visto de fora, não de dentro. Sim. A acupuntura. Interessante. Eles inventaram a escova de dentes. Meu Deus. Eles inventaram a correia. Eles inventaram a engrenagem. Eles inventaram a indústria do aço. Eles inventaram a doca seca. Sabe o que é doca seca? Tu constrói um navio num buraco no chão e depois tu alarga esse buraco para poder o navio flutuar. Ao invés de tu empurrar o navio na água. Sim, faz mais sentido. Sabe o que eles inventaram também? Eles inventaram o lança-chamas. Essa eu tô ligado. Eles inventaram a etimologia forense, que é tu utilizar insetos para identificar a causa da morte de uma pessoa. Eles inventaram a bomba de fragmentação. Essa eu tô ligado. Eles inventaram a iluminação a gás, a pistola, o medidor de umidade. Eles inventaram a vacinação. Eles inventaram a quilha, a mina terrestre, fósforos. Eles inventaram o menu de restaurante. Tá, deu, né? Não, mas aí tá que tá. muito ainda. Calma. O menu de restaurante é interessante. Imagina assim, ó. Eles tinham uma civilização que era tão urbanizada que eles chegaram a um ponto onde eles tinham uma classe burguesa que almoçava fora. Pensando nesse... Não era que nem na Europa onde todo mundo comia em casa. Sim. Tu tinha gente que ganhava dinheiro suficiente para poder gastar comendo fora quando não queria preparar comida em casa. Sim. E aí o que eles faziam? Gastavam dinheiro em restaurante. E aí criou o business dos restaurantes. Eles criaram a bazuca. Eles criaram o selo. Eles criaram League of Legends. Eles inventaram o preenchimento dentário. Eles inventaram o perfurador automático para semear campos. Eles inventaram o relógio astronômico. Inventaram a réplica do céu. Tá, inventaram Deus também. Né? Eles inventaram tudo. Inventaram tudo, cara! Inventaram Os chineses fizeram tudo! Fizeram esse programa também, a gente é chinês. Mas a mais importante das invenções, a mais importante das indústrias chinesas, eles tinham fundições, eles tinham uma indústria metalúrgica financiada pelo Estado. Só em 1078, as fundições do Estado produziram 125 mil toneladas de ferro, que era usado em utensílios, máquinas, armas. E isso só era possível porque os chineses dominaram a tecnologia. Então, tipo, tu tem, no meio da Idade Média, uma superpotência, uma civilização super desenvolvida. E se tu, Zote, se tu viajasse no tempo e quisesse ter uma vidinha burguesa parecida com o que a gente tem hoje, tu não ia pra Europa. Não. Tu não ia pro Japão. Talvez pra... pro Japão. Tu ia pra China. Porque na China tu ia ter todas as comodidades semelhantes às comodidades que a gente tem na nossa vida moderna. Impressionante. Porque lá era hiper urbanizado. Como é que não tem tanto filme da época medieval chinesa? Não, mas é sério. Tem pra caralho! Tem menos que europeu. Tem mais! Ah, da China só se for. Sim. Ah, tá. Cara, durante a década de 60, 70 e 80, só o que tinha era filme chinês. Claro, era consumido mais dentro da China, né? É. Mas só filme chinês falando desse período medieval. Isso é bom? Bem, tem filmes bons, tem filmes ótimos, tem filmes medianos, tem filmes ruins, tem filmes pra todos os gostos, né? Porque a China é talentosa pra caralho em tudo, né? Óbvio que filme também eles iam fazer filme bom. Como tu não podia fazer filme sobre coisas capitalistas, como era complicado fazer filmes sobre assuntos contemporâneos, o pessoal fazia muito filme sobre o período medieval, que é um dos períodos mais gloriosos da história da China. Eles chegaram ao Brasil. Tem essa história. Sim, por causa que assim, ó... Agora que tocou, tu vai falar. Se a China não tivesse fechado, eles teriam sido os primeiros a... Porque assim, ó, foi um imperador... Quando a China estava começando a desenvolver... Não estava começando a desenvolver. Quando a China estava começando a utilizar
os navios gigantescos deles para poder viajar mais longe que o Mar da China, logo em seguida a China se fechou. Chegou o imperador que ele fechou a China. Se a China não tivesse parado, eles teriam conquistado o mundo naquela época. Por causa que enquanto o Cabral e suas caravelas de merda não eram muito maiores que essa sala aqui, a China já tinha navios que eram do tamanho de cargueiros que transportam container dos dias de hoje. Isso é real. E eles tinham tecnologia naval anos-luz à frente do que os europeus tinham. Porque eles também falavam com os árabes. Dessa época foi muito famosa a Rota da Seda. A Rota da Seda era uma rota que ia especificamente de Veneza até Xangai, Pequim. Passava por várias cidades do Oriente Médio, da Ásia. O que acontecia? Isso tem a ver com que eu comecei abrindo podcast, que começaram a se criar cidades em volta dessas rotas comerciais. Essas cidades eram vários postos que eram dessas rotas, principalmente da Rota da Seda. Marco Polo, que é uma figura de muito debate sobre se ele existiu ou não, e sobre os registros dele, mas o que é certo é que várias das coisas que ele fez referência nas viagens dele existiram. Várias tecnologias que foram levadas para a Itália e para Veneza existiam. Várias das tecnologias, roupas inclusive, a gente tem um boom de roupas medievais usando seda usadas pelo, bicho da seda. E você tem vários mercadores ficando, cara, o boom é lá, não é aqui. Vamos lá, bora lá. E os mercadores muito ricos, que eram mais famosos em Veneza, faziam o possível para ir para a China, porque era tipo um AliExpress. Eles iam lá para pegar tudo que eles podiam para vender na Europa, porque eles sabiam que eles estavam feitos. Então eles se dedicavam a fazer essa viagem durante 3, 4 anos. Que era Veneza e Florença, né? Porque era um tempo grande demais pra tu ir até lá. E aí, cara, tu ficava uns 10 anos lá vivendo daqueles frutos, daquelas coisas que tu levou e que tu trouxe. É até por isso que foi através dessa rota que a peste bubônica veio da China e foi parar na Europa, porque a peste bubônica começa na Itália e daí se espalha pro resto da Europa. Vindo da China, como a gente falou no podcast das profissões extintas. Outra coisa interessante que é pontuar é que adivinha quem ficou puto quando os espanhóis resolveram financiar viagens ultramarinhas para encontrar rotas marítimas para China? Ni hao. Não. Veneza e Florença. Por causa que lá, porque Florença e Veneza eram cidades bilionárias. Sim, era. Por causa que eles eram o ponto onde o Oriente se conectava com o Ocidente. Então, a Espanha, querendo dar uma mordida nesse mercado de trade, falou: eu vou pegar um atalho. E por isso que eles tinham tanta esperança de que, atravessando o Atlântico, tu fosse dar direto na China. Por quê? Porque eles já sabiam que a Terra era redonda, gente. Eles achavam que a Terra era um pouquinho menor, mas eles já sabiam que a Terra era redonda. Eu não sei como é que surgiu o assunto de que a Terra não era redonda na Idade Média, mas assim, tu tem extensos registros de que ela foi e era redonda, e não era uma coisa do que se tu for na esquina ou se tu abrir o teu Twitter, tu vai encontrar alguém falando que a Terra é plana. Sempre teve o consenso de que ela era redonda. Eis o seguinte: um dos primeiros registros que a gente tem é do árabe Ahmad al-Fakhrin, que ele notou que observando bem com primórdios dos telescópios. Não, eles já tinham telescópio. Mas eles já tinham lunetas. Não era né, a gente, mas sim, pode ser considerado lunetas. Tu já conseguia ver numa linha do horizonte, isso tu pode ver até hoje. E eu vi assim uma publicação dessa no Twitter e eu vi gente tipo contestando, eu fiquei assim, se a Terra fosse plana, o navio caía. Ele não ia descendo aos pouquinhos. Exatamente, até hoje, cara, vai ali no seu litoral, contrata 500 mil navios e aí manda eles se enfileirarem, tu vai ver que eles vão descendo. E esse árabe foi um dos primeiros que notou isso. Mas isso não foi só ele. Tem teorias que foram suportadas ao longo de várias épocas. Roger Bacon, do 13º século, já viu isso também. Thomas Aquino também, do 13º século. A gente tem uma pintura muito famosa do Salvador Mundi, né? A pintura de Jesus segurando e fazendo com compasso a Terra. E como é que é a Terra nesta pintura? Um globo. Então é importante falar isso.
A arte medieval consistentemente mostrava a Terra como se fosse uma esfera. E a Terra é explicitamente descrita como uma esfera nos escritos de Dante e Chaucer. Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, também chama a Terra de uma esfera. Diz que é um fato científico e racional o fato da Terra ser redonda. Enquanto isso, na mesma época, Bede, o Venerável, um monge anglo-saxão, também cita que ele leu nas escrituras que a Terra é redonda. Ainda dentro desse assunto da igreja comentando fatos científicos, verdades científicas, a gente precisa dizer, gente, a igreja ela não perseguiu cientistas na Idade Média, eles não queimavam cientistas. Inclusive, muitos deles eram católicos, né? Sim, a maior parte dos sábios e dos pesquisadores, dos caras que investiam tempo em pesquisar coisas novas, Eram inventar coisas sacerdotes. novas, eram monges, sacerdotes. Essa ideia de que a igreja perseguia cientistas, ela veio de alguns julgamentos que aconteceram contra cientistas, porém, no final da Idade Média. Por exemplo, Galileu Galilei, ele foi julgado Idade Moderna já. na Idade Moderna já, por causa que ele acreditava que a Terra não era o centro do mundo. Aí é pior. Porque ainda não se sabia que existia um universo, que a Terra fazia parte do cosmos. Sim. E um dos primeiros proponentes de que a Terra não era o centro do universo foi o Galileu, e ele foi criticado por isso. 99,9% da galera, de boa, só estava seguindo com a sua pesquisa. Claro que pesquisa a nível industrial a gente via na China, né? Não era a mesma proporção. A Europa Sim. não estava tão preocupada com a ciência quanto a China. Mas ainda assim tinha muita ciência acontecendo na Europa, principalmente na área da arquitetura, que depois eu vou comentar. Uma das coisas que a gente mais tem concepção errada da Idade Média, que tem muito a ver com heresia, com a igreja censurando coisas, com julgamentos, etc., é a tortura. Muitas das coisas que a gente vê em instrumentos de tortura utilizados na Idade Média, aqueles museus cheios de invenções mirabolescas, com coisas como espinho, ferro em brasa, A Iron Maiden. tudo isso, fake news. You are fake news. E eu vou dizer por quê. Wrong. Já em alguns países na Idade Média você tem medidas que vão precaver de que o governo não foda completamente os seus habitantes. A Magna Carta foi uma dos meios que restringiam o poder dos reis Da Inglaterra. na Inglaterra. A Magna Carta é tipo um dos documentos do direito civil mais importante depois do direito romano. Elas restringiam uma série de coisas que o rei poderiam não fazer, e várias delas se referiam à própria população. Mas alguns países não foram tão bem abençoados assim. Países como França, como Itália. Mas isso assim a coisa tá bem longe do que a gente acha que é. É famoso a história dos Templários, que eles foram capturados na França, e Jacques de Molay junto com seus Templários ficaram 7 anos sendo torturados até serem queimados vivos por não falarem as informações que os reis queriam. Ela foi uma ordem de cavaleiros que trabalhavam a serviço da Igreja Católica. Em algum momento eles ficaram poderosos demais e aí depois eles foram excomungados por algum papa. É basicamente esse o resumo da história. E a gente já tem cartas de pessoas que presenciaram essas torturas dizendo o seguinte: as torturas dos Templários não fazem sentido, porque eles não sabem de porra nenhuma. E se eles soubessem, eles já esqueceram, porque já faz tanto tempo que eles vão falar qualquer coisa pra sair daquela situação mirabolante. A tortura era mais baseada em conceitos de cordas que deslocam e puxam ligamentos. Não existia quase nada que envolvesse cortar ou que fosse soltar sangue das pessoas. As formas mais comuns de tortura eram formas em que a pessoa era puxada por cada membro. Eram umas mesas que tinham umas engrenagens que te esticavam. Aí que tá, essa mesma engrenagens também é fake news. You are fake news. Ah, também é da Idade Moderna? Tu tem uma delas na torre de Londres, perto do castelo de Londres, só que tu não tem registro de que aquilo foi usado em nenhum lugar. Obviamente aquilo é refeito, obviamente aquilo era uma réplica, mas era a forma mais comum de se extrair confissões para que tu conseguisse causar dor numa pessoa de forma que tu conseguisse completamente
controlar e que tu não fosse matar alguém. Isso, como uma das principais formas de ter confissões de pessoas hereges, os crimes mais temíveis era heresia, assassinato e roubo de algo muito forte. Para situações como adultério, não envolvia tortura at all. Para adultério, para tu sofrer alguma coisa, tu tinha que ser encontrado fazendo adultério por 2 juízes ao mesmo tempo. Bizarro se for pensar. E o que acontecia é que pessoas que cometessem crime contra leis morais, nesse caso do adultério também, o que acontecia? Elas faziam a famosa caminhada da vergonha. Walk of Shame. Walk of Shame, elas andavam normalmente nuas, em que elas tinham que andar de um trajeto A ao trajeto B na cidade e as pessoas iam tocando legumes e coisas do tipo. O Game of Thrones, a Walk of Shame da Cersei, é uma caminhada... É inspirado nesses eventos reais. Game of Thrones é inspirado na época medieval. Sim, o Game of Thrones é inspirado em várias guerras, principalmente a Guerra dos 100 Anos, se eu não me engano. Guerra das Rosas. Guerra das Rosas. Game of Thrones é o mapa da Inglaterra, ao contrário, ou a Europa. Mas Inglaterra, Escócia ali... Essos é a Turquia, o norte é a Groenlândia, Dorne, Espanha, enfim. A pior tortura, pior ever, que envolvia todos os tipos de coisas possíveis e inimagináveis, foi sofrida por William Wallace. Oh, that's right. O filme Braveheart, que trata da... Que tem uma série de erros históricos, né? Essa foi onde eles mais acertaram. Foi a tortura. Foi a tortura onde que você tinha os ligamentos puxados por cavalos. Eu sempre me recordo bem, eram cavalos que estavam puxando os ligamentos dele. Às vezes eram por cavalos, às vezes tinha um mecanismo que fazia isso. Tinha um mesmo mecanismo enquanto a pessoa era castrada. Esse era o problema. Velho, não. Então, né? Obviamente que a pessoa não sobrevivia nesse caso. Como a gente falou, depois da Idade Média veio a Renascença. Está renascendo a cultura, ou seja... Desde a época romana, em que o mundo passou por trevas, nós estamos renascendo. Revivendo todos aqueles conceitos artísticos e filosóficos e literatura helênica. Vários autores, vários pintores começaram a tratar a Idade Medieval e das trevas. Uau, finalmente passamos por isso. Essa fase acabou. Tinham vários registros de equipamentos de tortura, mas vários deles davam uma janela a mais para tua imaginação pensar no que aquilo poderia ser feito. E uma das coisas mais interessantes é um equipamento que era chamado da Pera da Angústia. O que era a Pera da Angústia? A Pera da Angústia era aquela pra estourar o cu das pessoas? É tipo a pera, pensa que é uma pera, só que ela se abre tipo ao meio e se forma em 5 partes. E aquilo era inserido na boca de pessoas para estourar a mandíbula ou ou na vagina. É um dildo do inferno. Só que o primeiro registro que tem dela é do século XIX. E é de um livro ilustrado de um cara que encontrou esse equipamento que abria e fechava. Aí ele teve uma ideia, tipo, isso aí deve ser pra tortura. O Chris Bishop, um australiano historiador, percebeu esse equipamento metálico e encomendou uma série de livros e de ilustrações que retratassem como ele acreditava que esse material podia ser usado. Aquilo se espalhou por toda a Europa. Aquilo foi tratado como se fosse um equipamento de tortura. Foi empregado em museus. Eu lembro que quando eu era bem pequeno, eu fui nesses museus com a escola de tipo indígenas e pá, aí tinha parte que eles usavam de tortura de indígenas, sabe? E eu lembro com clareza que tinha um bagulho desse lá. Eu lembro que eu li, se eu não me engano, em alguma das enciclopédias que eu li quando era criança, e eu vi dentro da lista de torturas medievais era mostrado a pera. Pois é que tá, mas tu não tem nenhum registro dela. E um delas que tu tem é de um criminoso em Paris no século XVII, que o que foi registrado foi usado um tipo de aparelho que não permitia com que ele engolisse. Só que isso é muito vago. E existiu um certo tipo de colena que as pessoas não conseguiam engolir coisas, porque isso foi muito utilizado em escravos. Principalmente espanhóis usaram isso indígenas, na forma de trabalho extrativista deles, chamado mita. Aqui, o próprio George Bishop escreveu no seu livro dizendo que é possível imaginar isso como instrumentos cirúrgicos. Especulo como se fosse algo do tipo para abrir a boca, para que até mesmo algum dentista possa fazer algum tipo de operação. No século XVIII, um escritor chamado Johann Philipp Siebeckes escreveu em Nuremberg de que em 1515, na Alemanha, executaram um criminoso
em um tipo de sarcófago egípcio. Era um sarcófago com espinhos que quando fechava a pessoa ficava lá agonizando. Espinhos dentro do sarcófago. Dentro do sarcófago. Só que esse foi o primeiro registro ever da coisa. Da Iron Maiden. Um cara no século XVIII falando de 1500 e pouco, do século XVI. E aí as pessoas viram aquilo no século XIX. No século XIX existiram muitos romances da época medieval. Ele foi primeiro exibido na Feira de Chicago em 1893, onde ele ganhou popularidade. Ele foi atribuído como se fosse um equipamento de tortura que ia até o século XII. Mas não existem registros medievais do uso desse equipamento? Não existe nenhum, absolutamente nenhum. Um deles bem conhecido é o boi de ferro. É uma escultura de um boi gado, onde tu enfia uma pessoa dentro. Só que ele é de bronze. De bronze. De bronze. Então você acende embaixo da barriga do boi um fogo. E aí quem tá preso dentro da barriga do boi ferve e queima vivo. E aí a pessoa grita e o barulho sai nas narinas da escultura do boi. E aí é como se o boi tivesse mugindo. Isso é antigo, isso é da idade da antiguidade. Antigo. Isso é antes do século VI. Portanto, tem épocas dele sendo utilizado no Império Romano. No Império Romano. Mas não na época medieval. Torturavam muita gente na Idade Moderna. Por exemplo, tu quer um exemplo assim mais escroto da tortura? Granger sofreu em Loudun, quando aconteceu aquele caso dos demônios de Loudun, não sei se tá ligado, que um monte de freiras acusaram um padre muito poderoso daquela cidade, o padre Granger, na França, durante o período da Reforma, e esse padre foi acusado de bruxaria e de possuir essas freiras desse convento. Só que o padre era um baita do putanheiro, adquiriu uma série de inimigos. De novo, pra tu ser perseguido pela igreja, tu tinha que fazer muita merda. E ele fez muita merda. Pra poder adquirir uma confissão de que ele era um bruxo, inquisitores foram mandados pra poder torturar ele. E torturaram ele de maneiras horríveis. E ele foi depois queimado na fogueira como bruxo. Só que isso na Idade Moderna, isso é 1600 e alguma coisa, entende? Sim. Um dos equipamentos também falsos era um tipo de roda em que a pessoa ficava acoplada ela com cordas. Ah, isso é horrível. E ela ia rolando. Que nem um frango sendo queimado, sendo assado num espeto giratório. É tipo isso. E alguns tipos de relatos incluíam que alguém ficava com um martelo e quando a pessoa passava, ela dava um tá. Ai! Cara, tem isso num livro que eu comprei quando era criança, mostrando isso. Quem jogou Amnésia no computador viu todas essas torturas que eu falei. E nenhuma delas existem. Nenhuma delas aconteceu na Idade Média. É isso, nenhuma delas aconteceu na Idade Moderna, mas o Iron Maiden definitivamente não existiu. Uma das coisas que eu achei incrível, que foi a minha descoberta do momento, foi que grande parte dos crimes que tu fazia, o correspondente ao atentado ao pudor da Idade Média, crimes... Te pegaram batendo punheta na igreja. Roubou a pera do comerciante, tu simplesmente era humilhado. O que era humilhado? Tu era condicionado ao pelourinho. Pelourinho era aquele instrumento de madeira em que um tipo de pessoa... Tu ficava preso tinha 3 buracos, um pra tua cabeça, ficava curvado, um pro teu braço direito, outro pro teu braço esquerdo. Aí fechava e tu ficava preso ali. Isso aí, tu ficava curvado ali durante um certo tipo de tempo. Então... Mas isso é muito clichê de filme sobre a era medieval. É muito clichê. Toda vez que o cara tá entrando na cidade, tem um maluco ali no pelourinho. Só que isso definitivamente existiu bastante. Ah, que legal. Porque o pelourinho... Que legal! E as pessoas queriam usar o pelourinho porque, às vezes, tu queria, por exemplo... eu tenho que pagar, sei lá, 500 pila. Ou 1h30 do pelourinho. Porra, sabe? Faz muito mais sentido. E o pelourinho foi utilizado no mundo inteiro. A primeira vez que é registrado pelourinho, em inglês, pivory, foi em 1274. Das palavras pilar, né? Ficar no pilar. Pillory. Ele também era chamado do shame pole, ou o poste da humilhação. O poste da vergonha. Eu prefiro shame pole. Shame pole. Poste Ele da vergonha. foi restringido na Inglaterra em 1816, sendo utilizado só para injúrias. O que seria injúria? Calúnia, começar a distribuir mentiras sobre alguém. Eu espalhar por aí que tu curte furry. Tipo isso. Ele foi banido de fato na Inglaterra e em Gales em 1877. Demorou, hein? Mas foi utilizado até 1872.
Ele também era utilizado muito em prisões e em presídios. Cara, vai pro canto lá, tá ligado? Do presídio. Mas eu imagino que dentro do presídio aí eles deixavam a moda caralho. Tipo, vamos deixar uma semana o cara sofrendo ali. Não só era moda caralho, é porque tu combinava com também chicoteamento. A ponto de que é tênue a diferença entre o pelourinho, já na época até moderna, e contemporânea, os escravos ficavam amarrados naqueles postes de açoite. Mas o pelourinho medieval, ele começou a ser abolido em vários países só no século XIX. Na Holanda, acabou em 1832. As pessoas tocavam frutas ou coisas do tipo, dependendo de onde aqui a pessoa estava, dependendo da do tua crime. fama. Em Portugal ele foi chamado pelourinho, e no Brasil ele também foi chamado pelourinho. E é por isso que tu tem o pelourinho ali em Salvador. E olha só, fiquei surpreso. Quase todas as capitais brasileiras, no centro da cidade, tinham um pelourinho. Sim, porque onde é que tu vai humilhar teus bandidos? Onde todo mundo pode ver eles. O pelourinho é utilizado em muitas colônias. Foi abolido nos Estados Unidos em 1839. Mas foi utilizado até quando? 1900 e alguma coisa, né? O último registro tem do pelourinho combinado ao açoite foi em 1972. Onde? Em Delaware, num presídio. Uau, eu achava que nessa altura... Nossa, caralho, velho. Ele foi abolido. Tinha gente sendo açoitada até 72? Ele foi abolido. É ontem? Ele foi abolido em 72. Tem um registro de uma sentença mandando alguém ser açoitado em Delaware em 1963, mas isso não aconteceu. Açoite é muito punição de cara que foi pego dando a bunda dentro do navio militar no século XIX, sabe? Sim, velho. Açoite é muito xinguei bagulho o capitão. Completamente desproporcional. Açoite é muito século XIX, sabe? O pelourinho ele também é chamado de picota. Eles foram tragos no Brasil na época colonial pela Maria I, esposa do Dom Pedro I. E os pelourinhos ainda existem em vários lugares. Existe um em Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. Existe um em Paranguá, no Paraná. Existe um em Alcântara, no Maranhão. Em Mariana, em Minas Gerais. E tem também um pelourinho no campus de Goicatés, no Rio de Janeiro. Só que eles não são um pelourinho medieval, gente. O que eu tô falando aqui já na época colonial é tipo uma estaca, só que de ferro, na frente de igrejas ou centros comerciais, onde se tu olhar ele isoladamente não é nada demais, entendeu? É tipo uma estaca, um monumento bizarro, nada demais. Mas as pessoas ficavam presas ali em volta. Cara, bizarro. Na Idade Média a gente teve a invenção de uma das coisas básicas para a alimentação humana. O que era isso? O garfo. Não. O quê? Era o garfo, sim. Porra! O garfo, ele sofreu muita controvérsia e não foi aceito durante grande parte da Idade Média por várias pessoas e pela própria igreja. Por quê? Parecia o espelho do demônio? Não, porque era uma coisa gay. What? Era uma coisa muito feminada. Era dito de que as mãos foram feitas antes dos garfos. Portanto, não há sentido em você usar um garfo para uma coisa que você pode aqui, ó. Sim, o costume das pessoas era comer com a mão. Com a mão. As pessoas levavam com elas facas, porque era uma coisa muito corriqueira, ter que cortar alguma coisa, ter que comer alguma coisa. Isso era difundido. A colher também era muito usada. Por quê? Comer uma sopa, tomar uma sopa, fazer uma sopa pra nós. Faz muito mais sentido. Mas aí que tá também as referências à colher. São referências muito antigas. Existem passagens na Bíblia, e até mesmo pinturas, da Virgem Maria alimentando Jesus com colheres de madeira. Então era uma coisa já difundida de conhecimento geral. Mas o garfo não. E o garfo surgiu porque ele começou a ser utilizado em sobremesas, principalmente sobremesas de abóbora.
coisas que eram um pouquinho mais viscosas. Sim, quando tu abre uma abóbora, ela é toda cheia de... É como pegar as vísceras de alguma coisa. Então as pessoas Aí começaram... as madamezinhas, comendo um pedacinho de abóborazinha, colocando a boquinha, a abóborazinha. E aí então virou coisa de dizer, menininha, tu usar o garfinho pra poder comer a abóborazinha. E aí por isso sofri esse preconceito de que era coisa de viadão tu comer com garfo. Mas que viadão mais bonito. Que viadão bonito, hein? Mas ela surgiu na Idade Média, só que ela só foi se popularizar muito depois. Ela passou para outros países e se difundiu totalmente pela Europa em 1608, se espalhando pela França e pela Inglaterra. Mas só no século XIX que ela se tornou uma coisa que as pessoas comuns utilizavam para poder comer, né? Então, em 1850, cara, ela se tornou difundida pelos Estados Unidos de forma muito grande, porque tu começou a ter o pensamento e a rotina contemporânea de trabalho, de tempo, de ter que correr para fazer as coisas. Então tu não podia o tempo todo ficar comendo as coisas com a mão. Tu precisava de algo mais prático. Era mais prático tu utilizar talheres. Então o talher foi transformado para algo não só para sobremesas, mas também para comida em si. Que interessante, da mesma forma em que a gente tem febre de algumas coisas, lembra daquelas graças daquele... Fidget spinner. Ai, que bosta! Aquilo durou tão pouco tempo. Graças a Deus, não tinha nem ter existido essas porra. Teve a mesma coisa com garfos. Os garfos... Foi uma moda temporária em algum lugar? Não só foi uma moda temporária, mas começaram a existir tipos de garfos que não faziam absolutamente nenhum sentido. Até o século XVIII existiam garfos para servir pão, peixe, frutas, tartarugas, frutos do mar. Meu Deus, muitas coisas. Sardinha, caviar, caranguejo, coelhos, massa. Existiam kits de até 12 pessoas que continham até 140 itens. Mas existiam alguns itens para 12 pessoas que chegavam a 1.500. 1.500 peças. Peças. Cara, isso aí é golpe da indústria garfílica. Garfítica. Especulação da indústria dos talheres. Não fazia sentido, cara. Aí tu tá de sacanagem. Eu acho que é aí que surgiu essa frescura de ter um talherzinho e uma colherinha pra cada coisa. Tu só precisa de um garfo, de uma faca, de uma colher pra comer tudo na tua vida. Versalhes, né? Que era tudo... Ainda tem lugar que eles aplicam essas regras de etiqueta do século XVIII. Gostei. Vale lembrar que os garfos, eles sofreram, obviamente, com mudanças de design. Eles surgiram, não como os garfos que a gente tem hoje, mas eram garfos de 2 talherzinhos, que nem aqueles garfos de fondue clássico, né? Era bem bizarro. Era duas pontas. Era tipo um tridente, só era com duas 2 pontas, era 2 pontas. Então eram 2 pontos. É um bidente. Falando da agricultura, a gente teve várias invenções e modificações no processo de colheita e de instrumentos tecnológicos que auxiliavam as pessoas, que revolucionou toda essa indústria. Uma delas é de que você teve várias mini invenções e grandes invenções. Mini invenções, eu vou citar, por exemplo, a ferradura que ficava debaixo da pata do cavalo. Isso ajudou muito em climas inóspitos. Preservava a saúde do teu animal, colocando um sapato naquela unha dele. Tu inventou aquela sela que tu usa pra subir no cavalo. Sabe pra que é a sela, né? Quando tu tá em batalha, tu precisa tá preso ao cavalo pra que tu não caia do cavalo quando tu tá enfiando a lança no teu adversário. Ah, e aí tu se apoia ali. Aquilo ali é que te prende ao cavalo, tu tá lutando de espada ou enfiando uma lança no teu adversário. Não tem como te segurar com as mãos. Sim, não, tu não tem como segurar com as tuas pernas. Sim. A sela ajuda, a sela e os arreios te ajudam a te firmar no cavalo. Nunca tinha pensado nisso. Já viu aquelas imagens das justas? Ah, e isso não é um mito medieval. As justas realmente aconteciam. Justas são aquelas batalhas de... um cara correndo contra o outro com uma lança e um bate no outro. Foi inventado ferradura, o equipamento que tu prendia a carruagem ao pescoço do cavalo ou a um arado de terra. Tu tem a criação daqueles carrinhos de mão de madeira medievais para colher os grãos. Aquilo não existia até então, cara. E aquilo, em escala, consegue automatizar na agricultura de uma forma incrível. Sim, é muito mais rápido colher com aquilo do que com o pessoal colhendo à mão. Sim. Tu tem as primeiras invenções de sabão, onde as pessoas queimavam e decompunham gordura vegetal e animal. Eles pegavam sebo, muitas vezes de porco, que era mais comum, né? E misturavam com, se eu não me engano, soda cáustica e cinzas para poder fazer o sabão.
Tu tinha a mineração que poderia ser usada combinando diferentes tipos de energia. Energia movidas a água, energias movidas por cavalo. O que a gente teve nessa época foi a invenção de algo muito interessante, que foram moinhos. Moinhos de água e moinhos de vento. Os moinhos de água são um troço assim, talvez a invenção mais importante da Idade Média. Ou no caso, o aperfeiçoamento de uma invenção que era da Idade Antiga e se tornou muito mais complexa na Idade Média. Na Idade Antiga tu tinha moinhos de grãos que eram verticais. A roda era uma roda e ela tem umas caixas nela, né, onde a água entra E passa. Sim. E elas eram verticais na Idade Antiga. Os caras descobriram na Idade Média que se tu colocar a roda na horizontal, a força da água batendo na roda é muito mais forte. E a roda gira mais rápido. E gira mais energia. Então o que os caras faziam? Construíam um galpão do lado, sei lá, de uma cachoeira ou de um desnível muito grande de um rio. Sim. E aí o que acontecia? Nesse desnível eles colocavam uma roda. Essa roda tinha um eixo. A roda d'água, aquele volume de água que às vezes construía um dique ou pegava uma parte de novo, uma cachoeira, a água batia na roda e girava ela com uma força muito violenta. Aquele eixo tu podia conectar engrenagens que podiam fazer girar um moinho, podiam fazer girar uma máquina de tecelagem, podiam fazer funcionar um daqueles martelos que é usados na metalurgia, tá ligado? E aquilo era usado pra pá, 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 tu martelar metal. Espadas. E aí pra tu fabricar desde espadas até ferraduras. Ah, sim. Então, às vezes, no mesmo moinho, tu tinha o ferreiro trabalhando e gente moendo grãos. Ai, devia ser um inferno essa porra. Não, é barulhento para um caralho. Tem uns vídeos no YouTube. Horrível. É um barulho assim de madeira sendo... Tem um mecanismo que eles atarrachavam ao eixo, ligado ao moinho, que ele fazia mover uma serra que cortava madeira. Às vezes todos os equipamentos estavam ligados ao mesmo eixo, sendo girado pela força da água. Pra quem tá acompanhando... Ah, tipo em cadeia, assim. Em cadeia! Ah. Pra quem tá assistindo o podcast no YouTube, YouTube, tem um vídeo que eu peguei de um episódio da série Connections que mostra um eixo desse ligado a vários equipamentos diferentes. Todos eles funcionando em sincronia e cumprindo com diferentes funções, produzindo diversos materiais que eram utilizados pelos cidadãos da Idade Média. Interessante. Falando agora dos moinhos de vento. Os moinhos de vento era uma alternativa que você tinha de abençoar territórios que não eram muito providos de rios e de planícies um pouco mais íngremes, a utilizar o vento para fazer basicamente todo tipo de tarefa como essas que tu citou, mas em vez de água, tu usa um moinho de vento. A Holanda, plana para um caralho, é uma das mais conhecidas famosas pelos moinhos de vento. Terra das flores e dos moinhos de vento. O pessoal pensa, a Idade Média era difícil pra caralho. As pessoas eram escravizadas pelo Mr. Feudalismo. Todo mundo sofria suando o dia inteiro, trabalhando 24 horas por dia por míseros centavos. Todo mundo sofrendo e passando fome. E não era bem assim. Algumas pessoas trabalhavam muito menos do que a gente. Por quê? Porque às vezes vai lá tu, jovenzotes, plantando trigo. E aí ele tem que trabalhar pra caralho aquele mês pra poder plantar trigo. Mas depois ele tem que esperar o trigo crescer. Sim. E nesse meio tempo ele vai lá, ele vai caçar veado no mato, ele vai colher umas maçãs, vai não comer de garfo, vai fazer pão, vai fazer uma cerâmica, vai contar histórias pros filhos dele. E daqui a uns, sei lá, 4, 5 meses, aí ele colhe e processa o trigo e vende ou manda para o moinho. Mas o ritmo da vida dentro do mundo medieval europeu não era tão fodido que nem hoje, entendeu? Então as pessoas trabalhavam pra caralho em alguns períodos, mas em outros elas ficavam de boas. Então a vida não era tão estressante assim, de tu ter que trabalhar o dia inteiro. Claro, depende da carreira que tu escolheu, né? Por exemplo, se tu fosse um moleiro afiando facas o dia inteiro, tu tinha que ficar com a porta da tua loja aberta o dia inteiro. Moleiro devia ser tipo Uber, tá ligado? Porque tipo, todo mundo precisava. Todo mundo precisava. Todo mundo. Ferreiro, todo mundo precisava. Ferreiro tinha que estar sempre aberto.
Agora, se tu era, por exemplo, o cara que consertava carroça, não era sempre que aparecia um cliente. E tu ganhava pra viver. Ou se tu era o cara que era um agricultor, tu passava o teu dia soltando o teu gadinho, ou guiando as tuas ovelhas para os pastos. Mas não era a vida mais fodida do inferno passando fome. Tu teve momentos de crise em guerras, ou desastres climáticos, ou caralho, mas não era o tempo todo o pessoal sofrendo muito, entende? Sim. Claro que o que marcou nos livros de história são sempre os momentos de crise, né? As pestes negras, as cruzadas, mas Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos, mas durante a maior parte da Idade Média, as pessoas simplesmente viveram suas vidas de boas. Não digo de boas, mas de maneira comum. Sim. E vale lembrar que as coisas eram muito mais regionais, né, gente? Isso não tinha exatamente uma cultura de exportação tão grande assim. Alguns mercadores tinham, mas assim, você não pode dizer que cidade X produz isso para exportação, ou cidade Y produz aquilo para exportar. É muito raro. Tinha, mas não era o volume que a gente tem hoje. Por exemplo, claro, vamos lá. Não. Eu havia comentado, as pessoas tinham tempo livre. Então, por exemplo, a minha esposa e eu, a gente cuida do nosso campo de trigo, que eu estava citando. Aí a gente terminou o período de plantio, terminou o período de colheita, agora a gente está esperando para o próximo período de plantio. E é inverno. O que a gente está fazendo? Sei lá, eu estou fazendo cerâmica e ela está costurando roupa, ou produzindo um tecido a partir da lã das ovelhas que a gente cria. Fazendo uns freela aí pra alguém. Fazendo uns freela pra alguém de alguma outra coisa, entende? Então, tu matava teu tempo produzindo coisas como, por exemplo, compotas, o pessoal fazendo vinho em casa, pra poder ficar guardado durante anos, ou pro próximo inverno, ou pra tu trocar com teu vizinho por outros bens. Os bens de consumo eram mais produzidos pelas pessoas da região. E era mais. Tu tinha muito mais escambo também, né? Sim. Rolava muito menos dinheiro entre as pessoas. É, muito mais troca. A Inquisição, formada em 1231 pelo Papa Gregório IX, a Inquisição foi instalada em Portugal, França, Itália e Espanha. A Inquisição espanhola foi a mais fodida. Os espanhóis são conhecidos por serem violentamente católicos. Não só tu tem a Inquisição espanhola, como a Opus Dei começou na Espanha. E a Inquisição não foi uma entidade tão brutal e em números absolutos na Idade Média. Ela não perseguiu e torturou tanta gente quanto a gente imagina. Existe este mito de que a Igreja Católica queimou milhares de bruxas na Idade Média, mas não foi bem assim. Na verdade, a moda de queimar a bruxa, ela não aconteceu durante a Idade Média. A mania, ela teve o seu pico no século XVI e XVII. E por isso, pertence à Idade Moderna. Do século V ao século XV, a Igreja ensinava dizia que não existiam bruxas. E ela repreendia pessoas que acreditavam nelas. A moda de falar que existiam bruxas, que existiam pessoas capazes de se aliar com o demônio para poder alterar coisas e fazer feitiços, isso acontece depois da Peste Negra. Por causa daquilo, obviamente a Peste Negra foi um acontecimento de proporções apocalípticas que aconteceu na Idade Média. Que não só teve mudanças sociais, mas provocou mudanças culturais. E inclusive houve essa mudança na percepção da existência das bruxas por parte da Igreja Católica. No que diz respeito a decapitações, que é uma coisa que também o pessoal falava, cortavam cabeça de bruxa, só se tornou uma prática comum por governos a partir da Revolução Francesa. Na Idade Média, a decapitação só acontecia os piores criminosos. Por causa que era visto como uma coisa horrível. Só na Idade Moderna é que a decapitação deixou de ser visto como uma coisa violenta, uma coisa prática e piedosa em relação ao... que faz muito sentido, na real. Sim, porque queimar uma pessoa me parece muito pior do que tu cortar a cabeça. Mas depende. Se tu estiver cortando a cabeça, como por exemplo foi cortada a cabeça do Cromwell com um machado, o cara pode errar o machado. Tá, mas ele merecia.
Agora, se tu estiver cortando a cabeça que nem o Lavoisier teve a cabeça cortada, que é uma lâmina mais rápida do que a tua capacidade de perceber ela descendo, tu nem vai perceber que tu morreu. Imagina errar o corte de machado na cabeça. Sim, acontecia direto. Imagina que bosta. É que assim, ó, o executor não era um cara contratado pelo Estado. Era tipo assim, ó. Ô, tu aí, vem cá. Era tipo assim, ó. Quem era o cara que tava acostumado a acabar com briga na cidade? Ou tipo, quem era o açougueiro? Nem sempre era uma pessoa que tava preparada pra fazer aquilo. Imagina, às vezes era uma pessoa que tava com medo, ou era uma pessoa que não queria matar gente. Mas a função dele era matar gente. Então ele vai lá, tomava um trago. Era tipo um frila, assim. Era um frila. Ah, hoje às 8h30 porque não era todo dia que tu matava uma pessoa decapitada. Não era uma coisa comum. Apesar de que execuções durante muito tempo foram tipo o showzinho que o pessoal visitava. Isso não só na Roma, mas durante a Idade Média e a Idade Moderna. Enforcamentos eram bem maiores do que... Sim, o pessoal tinha um lugar em Londres, que era uma zona onde eles enforcavam gente, que o pessoal fazia fila e colocava vendinha pra vender comida, por causa que enchia de gente. Não, mas isso era um evento. Isso era muito comum, aqueles palanques, né? Sim. Onde enforcavam pessoas, tanto que deu... Era tipo uma programação, assim, que acontecia, assim. O Da Vinci, até mesmo, ele presenciou uma execução de uma família rica, eu acho que em Florença. Dele ficou tipo, caralho, eu preciso ver isso. Ele foi lá e desenhou o cara degolado. E ele fazia frila de ilustração de bandido e de execução. O período clássico de caçada das bruxas na Europa moderna e na América do Norte, isso é importante falar, ele ocorreu do início da Idade Moderna, por volta de 1450, até... Adivinha que ano? De 1450 até... 1750. E resultou de 35 mil a 100 mil execuções. Porra. Mas isso foi na Idade Moderna. Não foi, isso aí, estamos livres. Não foi na Idade... Nosso tema está intocado. Não foi na Idade Média que aconteceu. Santo tema. O massacre de caçada das bruxas não foi na Idade Média. Foi depois. É 600 anos depois. É mais perto quase daqui. É, mais perto da gente do que deles. Do que da Idade Média que a gente tá começando a falar. Faz sentido. O estereótipo de que as pessoas bebiam mais vinho do que água na Idade Média. Ou bebiam mais cerveja do que água. Por quê? Porque... Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, mas a justificativa dada a ela é de que a água é muito mais fácil de se tornar impura, poluída, de estragar com o tempo, e já bebidas alcoólicas ou fermentadas... possuem álcool que higieniza o líquido. Exatamente. Primeiro, isso não era verdade. O que você tinha, isso com certeza aconteceu... Pessoas levavam vinho por N motivos, mas isso não tirava o fato de que a água era levada junto. Você tem vários registros de poços, de canais, de laudos médicos dizendo: você está com pedra no rim, porra, beba muita água. Michelangelo foi um dos que ficou com bastante pedra no rim. Ele recebeu receita do médico para poder pegar água de uma fonte que ficava fora da cidade. Exatamente. Então você tem concepções de higiene já, gente, que nem a nossa. Se você vai criar um poço para tirar água do chão, você tem que criar ela a X metros da sua casa. Porque quando você for no banheiro ou alguma coisa assim, essas coisas vão contaminar os lençóis freáticos. Londres tinha, na Idade Média, tinha uma legislação que definia qual era a distância que tinha que ter o teu banheiro do teu poço. Sim. Por uma questão de segurança. Sim. E essa história de que o pessoal jogava merda pela janela não era bem assim. Na Idade Média já tinha coletor de dejetos. Isso acontecia mais, gente, em centros urbanos muito fechados ou que você não tinha muito acesso a rio e a outros tipos de coisas. Mas ainda assim, tu tinha governos que canalizavam a água do rio. Sim. Através de aquedutos ou através de canos mesmo. Mas é óbvio que sempre vai ter alguém que vai jogar o bagulho da forma mais... Cara, se tem gente que fuma e joga o bagulho no chão com a porra da lixeira ali do lado, tu acha que alguém não vai jogar aquilo pela janela?
E aquilo criou lendas. Becos, cuidado, olhe pra cima, porque alguém vai jogar alguma coisa. Tu sempre tem um filho da puta porco. Londres, eu acho que o maior exemplo disso, o rio poluído por causa que o pessoal jogava os dejetos no rio. Mas o pessoal pegava água pra beber, não do rio, pegava de poços. De novo, nos filmes falando da era medieval, mostra o pessoal sujo, o porco todo cagado. Não era assim, gente. O pessoal tomava banho, não te preocupa, tá? Se tinha um rio por perto, tu ia lá e tomava um banho. Tu tinha casas de banho, esse costume herdado dos romanos, tu tinha casas de banho públicas onde tinha, claro, casas de classe mais alta, que era dos ricos, e tu tinha dos pobres também. A igreja chegou a um ponto onde ela ficou meio começou a ter um problema com essas casas, porque também rolava uma prostituiçãozinha ali dessas casas de banho. Porque elas não eram separadas por sexo também. E também tu tinha, por exemplo, o pessoal tinha uma tina em casa, um barril baixo, largo, onde tu colocava água pra poder tu te lavar. Isso, daí tu aquecia embaixo com pedras e fogo pra aquecer ela. Pra tu fazer uma sopa de ti mesmo e tirar o macuco do corpo. Pessoas que não tinham isso em casa iam nos seus famosos bathhouse, nas suas casas de banho. Ela começou a definitivamente cair um pouquinho mais por causa da peste negra, peste bubônica. Porque a Idade Média já sabia que quando tu ficava e tomava banho quente, os teus poros, se abrem. E eles diziam que isso era ruim porque tu estava mais sujeito a pegar energias negativas ou doenças. Então as pessoas não se protegiam ao máximo de pegar qualquer coisa. Isso foi um dos motivos que a coisa decaiu, mas ainda foi muito mantida. O pessoal tinha medo de que tomando banho quente os poros abrissem e daí tu absorvesse, sei lá da onde. Evil spirits. Miasma da peste negra. Eu vou citar agora umas invenções rápidas que favoreceram muito. Olhando assim para elas, Isotes, isso não fez muita diferença. Mas se tu vê aquilo, cara, fez uma diferença gigantesca. E uma delas é uma das minhas áreas favoritas. A arquitetura sofreu, não só de estilos, é óbvio, grandes modificações, por exemplo, estilo gótico é fruto da época medieval, mas tu tem uma técnica que foi utilizada aos montes, que foi, digamos, o iluminismo da arquitetura, para construir coisas maiores do que 2, 3, 4 andares. O que era isso? O arco. O arcobotante, melhor dizendo. O arcobotante é meio difícil de explicar isso sem ser visualmente, mas vamos lá. Pra quem tá acompanhando o nosso podcast no YouTube, tá vendo as imagens aí. Pensa na sua cabeça Notre Dame, tá? Eu vou ser um pouco específico, me desculpa, mas aí tá aí. Notre Dame. Tá vendo ela na tua cabeça? Beleza. Aí tu vai ver as duas torres. Ela tem uma nave atrás. Uma nave é tipo, a capela, digamos assim. E atrás tu tem várias... Como é que eu vou dizer isso? Colunas que estão paralelamente na diagonal suportando essa nave. Essas colunas é uma forma de que tu consiga manter uma estrutura grande de pedra, alta, estável. Então tu criava, digamos assim, uma coluna em cima de outra coluna. E isso foi utilizado em muitas das catedrais góticas. Se eu não digo assim, 3/4 das catedrais góticas tinham esse tipo de arquitetura. E eles viram que, isso não só tu pode utilizar em catedrais, mas pode utilizar isso de madeira. Tu pode utilizar isso para construir coisas maiores do que só igrejas. Embora as igrejas queriam muito o status da coisa maior da cidade. Mas é interessante de ver como é que certas coisas que passam despercebidas a gente fica tipo... Uau, porque vale lembrar, gente, durante a época romana, Roma era conhecida por ter prédios que eram, tipo, casas de 3 andares, tá ligado? E quando tu tem uma engenharia e arquitetura limitadas, isso é uma coisa muito foda. Sim.
Tem uma concepção equivocada sobre a Idade Média, que as pessoas viviam poucos anos. Que a idade média de um cidadão medieval era de 30 anos. Cara, esse é a maior fake news que tem. Estatisticamente está correto, por causa que se você divide o número, de pessoas Sim. pela idade que elas morriam, dá esse número. O problema é que as pessoas viviam até a velhice como vivem hoje, entendeu? Tu tinha pessoas que viviam até ficar velhas. Mas o que puxava o número médio da média de vida das pessoas lá pra baixo Bebês. era o número absurdo da mortalidade infantil. Tinham pessoas que tinham 15 filhos Pra viver 4. 4. Era absurdo. A mortalidade infantil era absurda. E assim, ó, quando eu digo que a mortalidade infantil era absurda, não era só na Idade Média. A mortalidade infantil era violenta até o século XIX, até o início do século XX. Sabe o que, vacinas, o que né, mudou isso foi a invenção das vacinas. Então, se tu tiver a oportunidade de viajar até um lugar que tem um cemitério muito antigo, tu vai encontrar túmulos do início do século XX ou túmulos do século XIX, onde tu tem só um número escrito na lápide, por causa que... Cara, tem cemitérios nos Estados Unidos que tem corredores e corredores e corredores e corredores de túmulos onde só tem a plaquinha com o ano que a criança nasceu. Porque a criança não durou nem um ano. Sim. Porque as pessoas morriam de pólio, morriam de tuberculose, morriam de pneumonia, morriam de tudo que tu possa imaginar. Morreu de incesto, como a gente falou. A gente falou no episódio. Mas tipo, doenças infecciosas atingiam muitas pessoas porque não existiam vacinas, entende? Sim. Então a mortalidade infantil era tão forte, que é por isso que as pessoas tinham 15, 20 filhos. Porque se tu tinha 15 filhos, alguns vão sobreviver. Qualquer pessoa que tu for ver, uma pessoa notável da Idade Média, e tu for procurar sobre ela, pode ser um trabalhador, não precisa ser nenhum nobre. Tu vai ver que o cara ou a mulher vai viver até os 50 anos, 60 e poucos. Isso é bem comum. Era muito comum as pessoas viverem até a velhice. Sim. Só que era comum também as pessoas terem muitos irmãos. Pra caralho, né? Esse costume se manteve aqui no Brasil até pouco tempo, em termos históricos. Principalmente no interior, né? De novo, citando, eu acho que, se eu não me engano, eu tenho por parte de... Em média, eu tenho por parte de pai e mãe uns 15 tios de cada lado. Na família da minha mãe, família da minha mãe, eram 14, mas 2 morreram quando nasceram. No caso do meu avô por parte de mãe, é um monte de filho pra poder trabalhar na plantação de soja. Botar umas mãos aí, pá. Você não contrata trabalhadores, você vai parir os seus trabalhadores. É de graça, porra. Agora vamos falar das Nosso cardápio da semana. nossas indicações. O que eu queria indicar? Quero indicar Movies. É um filme da década de 60 que eu não sei se é pro paladar de todo mundo, mas é um filme que se chama, talvez seja o filme com o nome mais óbvio da história do cinema, A Queda do Império Romano. Tô ligado. Esse filme é bom, eu gostei. E ele é bem interessante porque ele fala sobre as crises que acabaram, enfim, com o Império Romano no final das contas. E outro filme bem interessante que eu quero comentar, que o Zotes citou no meio do podcast, é o Elizabeth. Esse filme é bem bom. É de 1998, né? Isso. Embora ele não seja da época medieval, né? Elizabeth é da idade moderna. Mas, cara, é um filme genial. E sou muito fã da primeira Elizabeth, então. Às vezes é difícil a gente indicar filmes sobre esse período, porque a maior parte deles tem conceitos equivocados sobre o que exatamente nós estamos combatendo aqui. Mas ainda assim tu tem alguns exemplos que fogem ao senso comum. Um filme que eu gosto muito e é com o tiozão, mais tiozão de todos os tiozões, o El Cid, que foi um dos líderes da Reconquista. A guerra que teve dos espanhóis para poder retomar o poder sobre a Espanha, expulsando os mouros.
E o El Cid foi um dos heróis dessa Guerra da Reconquista. E é um filme, claro, tem romantizações, coisa e tal, mas é um filme muito bonito e é muito legal. E é um filme, infelizmente, esquecido, com um ator muito foda e que eu recomendo pra caralho. E o meu cardápio da semana é bem simples. Como eu não quero indicar nada muito estereotipado, embora filmes medievais eu goste muito, mas eu vou indicar, não é um filme, não é um livro, é um site, é um blog chamado TheMedievalists.net. É de uma historiadora norte-americana que ela tem um site com artigos e podcasts bem curtos de 30, ela tem um podcast muito legal. 40 minutos. Imaginei que tu tenha ouvido, porque várias coisas que a gente Eu não falou. ouvi, mas apareceu na minha pesquisa, porque Ela é bem boa. na minha pesquisa eu utilizei muito um canal do YouTube que fala muito sobre da parte militar e de construção civil na Idade Média, que é o Shadiversity. Shadiversity. A gente vai... Enfim, isso tá escrito na descrição Tá escrito do na episódio. descrição do episódio. E é um daqueles neckbeard de óculos que acha que The Last Jedi é o pior filme da história da humanidade. Sensato. Não, vai tomando cu, é um filme muito legal. Mas enfim, mas ele é um cara muito foda e ele fala muita coisa interessante da Idade Medieval, sobre a Era Medieval. E eu acho que é um dos melhores canais, talvez se não o melhor canal do YouTube, para poder você entender um pouco mais sobre como era a vida, o dia a dia do cidadão da Era Medieval, seus problemas, suas preocupações, os hábitos militares, como funcionava um castelo, enfim, muita coisa legal no Shadiversity. Bom, agora vamos para o nosso quadro brevíssimo dessa vez, chamando na tele. Chamando a tele! O recadinho dos nossos ouvintes maravilhosos. A nossa última edição foi do Césio 137, um acidente que aconteceu em Goiânia, no ano 1987, que contaminou a cidade radioativamente. Isso deu muitos problemas e, é claro, foi grande parte descasso do governo estadual e federal. Muitas pessoas elogiaram, muitas pessoas gostaram do nosso formato de linha do tempo, na qual nós amamos também e pretendemos continuar fazendo isso, trazendo histórias que mostrem não só o que aconteceu do Brasil, mas também o que isso afeta no dia a dia das pessoas, no cotidiano, aqui na minha vida ou na sua vida. O primeiro comentário que eu vou ler, ele é do Twitter e ele não tem o seu nome aqui, então o nickname dele é With Musk. O comentário dele eu achei bem interessante. Esses dias escutei um podcast do Joe Pizza sobre o Césio 137. Bom, eu sou goianense e já escutei muitas vezes sobre essa história. Os catadores pegaram uma cápsula, abriram e se espalhou, etc, etc. Pensei, ok, vamos ver de novo essa história. Contudo, esse podcast é algo a mais, porque ele fala das vítimas, do descaso que o governo estadual e municipal tiveram com as pessoas que foram conter o problema. E ainda por cima revelou o nome dos indivíduos envolvidos pelo hospital abandonado, que eu nem sabia dessa. Ficou legal pelo fato de falarem algo a mais. Muito obrigado, With Musk. Um outro comentário pertinente foi da Thaisa Alves, também no Twitter. Ouvindo o cast e me aprofundando mais sobre o acidente do Césio, só me dá mais revolta em saber que o governo cagou para todas aquelas pessoas. Muito foda o episódio de Pizza. Parabéns por falar sobre isso. Não podemos esquecer do passado. Principalmente, não podemos repeti-lo. O Fábio Durban, também no Twitter. Gente, o Twitter é a melhor rede ever. Então, assim, se você não tem, crie imediatamente. Gosta de história de terror? Então vem escutar uma história da vida real. Ou esse episódio do GeoPizza. Tô em choque com esse relato e narrativa. Obrigado, Fábio, que já nos acompanha no Twitter há algum tempinho. No Insta, como de costume, eu faço a cada uma semana um quiz sobre o nosso podcast, com perguntas certas, quer dizer, uma pergunta certa e várias perguntas erradas, para quem prestou atenção no podcast. E eu falei que o Instituto Goiano de Radiologia empregava um dos físicos que trabalhou e estava envolvido no acidente do Césio. Inclusive é ele que aparece dando entrevista pro Fantástico, falando aquela pérola de que o equipamento saiu do terreno abandonado, foi pra clínica e depois voltou, como se fosse um correio que não encontrou o destinatário. Após eu fazer isso, a Cristina no Instagram falou o seguinte: o Instituto Goiano de Radiologia ainda é um dos maiores de toda a Goiânia.
Ele nunca foi punido e ainda é responsável pelo Hospital Araújo Jorge, de referência no tratamento de câncer. Um absurdo. E me enviou uma matéria sobre... Médico recebe homenagem por completar 40 anos no hospital. E tá lá ele, cara, recebendo homenagem, cara. Eu vi o LinkedIn dele e eu fiquei, cara... Tá lá todas as informações dele, tá lá tudo. Cara, ainda é um profissional, show de bola, referência em Goiânia, mesmo que tenha contaminado mais de 60 mil pessoas e matado mais de 50. Claro que ele não foi lá e jogou césio numa população, é claro que não, mas gente... Eu tenho certeza que impunidade num país diz muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Então, parece que existem vários níveis de criminalidade no Brasil, assim. Se você for um bandido de rua e ficar, não sei, roubando chocolate do supermercado pra comer, você é visto como a pessoa mais desumana e terrível na face da terra que merece ser punida de todas as formas. Mas se você é uma pessoa influente por falta de atenção ou por descaso, causou praticamente mais de 60 mortes de 60 mil contaminados, é de boa. Se você for uma pessoa influente e receber 60, 70, 80 mil por mês, é de boa. Cara, impunidade diz muito sobre um país que condena umas coisas que são condenáveis, mas a desproporcionalidade entre as coisas diz muito. Fiquei na bad agora. Bom, é isto. Para ajudar a gente a produzir essa edição do GeoPizza e outras, a sua ajuda pode ser muito valiosa pra gente. Aqui, você não é um mero ouvinte, então dá uma olhada no nosso apoia.se/geopizza, o link tá aqui na descrição do episódio, que lá você vai concorrer a vários tipos de prêmios e recompensas, como até inclusão em grupos para debates sobre os temas que a gente fala aqui, como até sorteio de livros. Então dá uma olhada lá e ajuda a fazer o nosso conteúdo independente. Mais uma história aqui acaba em pizza. É isso? É isso. Voltaremos daqui a 2 semanas. Fiquem ligados. Você pode ver esse podcast no Spotify Ou no YouTube. ou no nosso site, geopizza.com.br. Is this? Is this? Até 2 semanas. Porque eu tenho uma latinha onde eu coloco R$1 toda vez que alguém pergunta se os odds é gay. Aí eu juntei R$300 Mentira. e consegui a grana pra poder comprar mais um cartão pra essa câmera. Juro por Deus. Umas 2 pessoas me perguntaram essa semana. Os odds, não Eu sei conheço que, ele pessoas. é gay, né? Eu, não. Conheço? Uma delas é a condessa que mora no andar de cima do nosso castelo. Nosso não, né? O castelo que a gente aluga. A Laís? Sim. Ah, tá. Ela perguntou. Os outros é gay? Sério? Tipo, do nada. Não, numa conversa casual. Vou os lá odds- falar com ela, peraí. Ah, sim, porque tu parece ser o humano mais hétero do mundo, né? Sou. Não é hétero nem no Cyberpunk 2077. Mesmo com o seu cabelinho... até a maneira que tu raspou o teu cabelinho do lado é Gay. não hétero. Tu vai ver daqui a 2 semanas, ele vai estar muito Por quê? mais... Tu vai estar mais gay? Boa. Meu Deus do céu, tá tudo errado nesse Eu podcast. tô... É que eu vou perfumar, né? É por isso que eu não pego ninguém. Todo mundo pensa que o gay do podcast é tu. Aí... Caralho. Aí já... Queima meu filme, porra. Aí eu não consigo pica. Vai, eu Where is my picas? I deserve picas. quase soltei a cerveja pelo nariz agora. Ficaria muito nojento. You are stealing my picas. Oh yeah. Oh yeah.